Oh, graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos diante da palavra do Senhor. Quantas pessoas gostariam de estar onde você está, mas não podem. Morreram, dormiram, mas não acordaram. Acordaram, mas muitas vezes no hospital. Não podem falar, não podem ouvir, não podem andar. Lamentavelmente, são milhares de casos que a gente fica sabendo que está acontecendo ao redor do mundo. No entanto, a mim e a você, Deus nos deu o privilégio de estarmos com vida, de estarmos podendo ouvir, falar, andar e sentir. Essa é uma bênção que nós recebemos de Deus nesse dia. Portanto, a Deus toda a honra e toda a glória por esse grande benefício feito a nós e a nossa família. Nós vamos continuar aqui juntos aprendendo a palavra do Senhor, nos alimentando desse alimento espiritual da nossa alma. Nós estamos falando sobre a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio. E nós vimos que na primeira ressurreição, os salvos que serviram a Deus durante o tempo da graça, foram ressuscitados os mortos, transformados os vivos, juntos arrebatados a estarem com o Senhor nos ares. Os que foram deixados para trás ressuscitarão numa segunda ressurreição. E para que haja essa ressurreição, haverá alguns sinais evidentes da volta, ou seja, para este acontecimento. Só refrescando aqui a sua mente. A prisão de Satanás, a soltura de Satanás, e agora vimos que a volta visível de Jesus nas nuvens para buscar, ou seja, entrar em relacionamento pessoal com Israel e para finalizar todas as coisas. Ok? Muito embora os dois sinais aconteçam depois da segunda vinda visível de Jesus, mas é para uma questão de compreensão dos fatos. Apenas estou trazendo aqui os fatos, a ordem aqui não importa. O que eu quero é que nós tenhamos uma visão dos fatos que acontecerão até chegar ao final. Estamos caminhando para lá. Nós vimos que no último sinal de Jesus, ele senta no trono, ele separa as pessoas de pessoas, salvos e ímpios, os que serviram a Deus e os que não o serviram, e ele vai dizer uma coisa muito dura para os que não serviram: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e sede, e vocês não me deram água e nem me deram comida. E ficou no ar aquela interrogação: mas por que comida e bebida que Jesus estava exigindo, sendo que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida? O que ele estava falando? Bom, então tem um outro significado essas palavras do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus estava realmente falando não se diz respeito à água, literalmente água, ou pão, literalmente pão. Porque, segundo a Bíblia Sagrada, Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Quer dizer, ele é o pão do céu e a água da vida. Ele não necessita de água e pão para a sua sobrevivência, ou como fazendo uma barganha de troca: vocês me dão comida e bebida, e eu darei vocês a vida eterna. Nada disso. O que ele está dizendo é outra coisa. Ele diz: eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, não me deram de beber. Para entendermos essa questão, eu quero mostrar 3 ocasiões em que Jesus teve fome e sede, para entendermos essa questão que ele estava falando. Uma das vezes que ele falou que teve sede foi na sua crucificação. Capítulo 19 de João trata da crucificação de Jesus, últimos momentos da vida do Senhor aqui neste mundo. No versículo 28 ele diz: sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas,
para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Tenho sede. Uma segunda ocasião que ele também citou sobre a sede foi em em João capítulo 4, Mateus capítulo 4, melhor dizendo, no versículo 2. Logo após Jesus ter sido batizado no capítulo 13, versículo 13 a 16 de Mateus, ao sair das águas, Deus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem está todo o meu prazer. Logo em seguida, você vê Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a Bíblia diz que lá ele ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás, diz o versículo 2 do capítulo 4 de Mateus. E depois teve fome. Depois ele sentiu fome. Poderíamos falar aqui sobre o verdadeiro jejum, mas esse não é a nossa questão. Ok? Há uma outra ocasião, uma terceira ocasião em que ele diz que teve sede, está em João, e fome, aliás, fome está em João capítulo 4, versículo 8. Jesus, nas suas andanças, ele chega num determinado lugar, e especialmente na cidade de Samaria, mais precisamente, e ali ele tem um encontro com uma pessoa, uma pecadora, e ele salva aquela pecadora através da fé dela no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo ele como aquele que Deus o enviara, aquele que Deus o prometeu. E a Bíblia diz que ele estava ali cansado da viagem e sentou-se ao lado de um poço, mas os seus discípulos foram à cidade comprar pão. Está escrito no versículo 8. Os seus discípulos, capítulo 4, verso 8 de João. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ora, se eles foram comprar comida, obviamente dá para se deduzir que Jesus estava com fome. De tal maneira que quando eles voltaram, que viram Jesus envolvido no evangelismo com aquela senhora, a hora já muito avançada, eles disseram: Senhor, come. Eles sabiam que Jesus estava com fome. Agora, uma coisa curiosa é que Jesus vai explicar para os seus discípulos o que era a fome dele. Isso serve para nós, baseado no texto de Mateus capítulo 25, 42, quando ele disse: eu tive fome e sede. Ele vai dizer para os seus discípulos, no capítulo 4 de João, versículo 8, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mas aí fica uma outra questão e gera uma outra pergunta. E qual é realmente a vontade de Deus? Ele vai explicar para os seus discípulos qual é a vontade do Pai. A vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ficou muito claro, não ficou? Portanto, a água, ou seja, a sede e fome referida por Jesus no capítulo 25, verso 42 de Mateus, na condenação daqueles que ficaram para trás, que durante o tempo da graça não receberam Jesus como Salvador e continuaram ímpios, embora pessoas boas, é que Jesus teve fome de salvá-los, teve sede para salvá-los, e eles nem sequer se voltaram para Jesus. Jesus disse em Apocalipse 3, verso 20, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. Cearei com vocês e vocês cearão comigo. Jesus não mediu esforços para salvar a raça humana. Jesus não mediu esforço, ele não se importou com as ignomínias, ele não se importou com a vergonha, com os cravos, com o desprezo dos homens, está escrito em Hebreus capítulo 12, mas ele permaneceu firme porque tinha um firme propósito: salvar o pecador. E aqueles que nunca se deram conta por isto,
continuam deixando Jesus do lado de fora da sua vida, continuam deixando Jesus com sede de salvar e continuam deixando Jesus com fome de salvar o pecador. E quando ele voltar, o melhor que eles terão da parte de Jesus é: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome, eu quis salvá-los e vocês não me deram oportunidade. Eu quis salvá-los e isso eu mostrei como se tivesse sede, sedento por salvar vocês, mas vocês não me deram uma chance. Eu tive a porta do coração de vocês batendo todos os dias. Eu não cessei de avisar vocês. Meu Pai falou com vocês durante o tempo da graça, através de mim, por meio da minha palavra e pelos pregadores que pregaram a minha palavra. Mas vocês nunca me deram atenção. Eu fui um forasteiro e eu bati a porta do coração, mas vocês não me deram entrada. Eu estive enfermo e Deus o enfermou, Jesus, ali na cruz. A Bíblia diz que ele foi moído pelos nossos pecados. Sabe o que fizeram? Crucifica-o, crucifica-o. Fora com este e solta-nos Barrabás. Esta é a posição que muitos têm tomado diante do apelo da palavra de Deus, diante da sede, da fome que Jesus tem de salvar o pecador. É isso que ele recebe de volta. E sobre tudo isso, mantendo-o fora da sua vida. Não quero Jesus na minha vida. Eu não quero esse negócio de igreja. Eu não quero esse negócio de pastor. Eu não quero esse negócio de Bíblia. Eu não quero esse negócio de religião. Apesar de que Jesus não é religião, ele é a vida. Aquele que tem Jesus tem a vida, o que não tem Jesus não tem a vida. Meu querido, por favor, Jesus continua insistindo, com vontade de salvar almas. Ele não resignou de maneira nenhuma o momento da cruz. Ele auto se entregou. Ele disse quando prenderam ele, a quem vieram buscá-lo? E disseram, Jesus o Nazareno, eis aqui o homem. E prenderam. Ele foi para a cruz e não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo que é levado ao matadouro. Ele não disse uma palavra, porque ele estava sentindo fome e sede para salvar a humanidade. Ele fez a última oração quando ele estava na cruz. Ele orou ao Pai dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem nem o que estão fazendo. Quer dizer, ele não sabe o que está preparado para eles no futuro. Meu querido, por favor, se dê conta neste dia, neste momento, diante da palavra do Senhor. O segundo e último acontecimento para a ressurreição, a última ressurreição, nós vamos aprender na próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir. Mas eu quero terminar mais uma vez orando. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque nós temos pessoas neste momento que estão nos assistindo, ó Deus, e ouvindo a tua palavra. Que elas não apenas escutem, mas ouçam, entendam e procurem colocar em prática aquilo que estão entendendo. Deus, esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Nos vemos na próxima mensagem, se Deus nos permitir, ainda neste mundo, o privilégio de estarmos aqui e com vida. Até lá.